Quando eu tinha 12 anos, minha família, meu irmão, minha mãe, meu padrasto e eu, nos mudamos para uma casa muito pequena em Santa Catarina. A casa ficava no quilômetro 4 de uma estrada de terra de 10 quilômetros que serpenteava por uma comunidade isolada. Era uma casa antiga e apertada, com 2 andares. No andar de cima havia um quarto minúsculo e o banheiro. Já embaixo, um ambiente amplo, que servia como sala, cozinha e quarto dos meus pais e do meu irmão. O quarto de cima ficou para mim, pois apesar de pequeno, era o único espaço onde cabia uma cama. E, naquela idade, um pouco de privacidade era um luxo que eu realmente valorizava. Na época, eu ganhei um velho baú de madeira de um amigo da família. Quando chegamos na casa, enchi o baú com minhas coisas. Para colocá-lo no andar de cima, meu pai e outro amigo dele, bem forte, precisaram fazer um grande esforço, empurrando e puxando, até que finalmente o baú pesadíssimo foi para o meu quarto. Era impossível não sentir o peso dele, e eu sabia que não seria fácil mover aquilo. Foi aí que as coisas começaram a tomar um rumo inesperado. Meu pai me contou o que aconteceu, já que eu estava profundamente dormindo quando tudo começou. E graças a Deus eu estava dormindo. Caso contrário, eu teria pirado completamente. Na primeira noite em que nos mudamos, a casa já recebeu a visita de um visitante. Meu pai me contou que durante a noite, algo ou alguém mexeu em papéis, abriu caixas e sacolas e até arrastou o meu baú, que estava bem ao lado da minha cama no andar de cima. Ele disse que ouviu claramente o barulho do baú sendo arrastado pelo chão. E ele não podia acreditar, porque aquele baú era tão pesado que mesmo com a força dele, era impossível mover com facilidade. Meu pai imaginou que o visitante estava apenas investigando, talvez checando quem éramos, quem estava invadindo o território dele. Esse ser, ou espírito, não se manifestava muito, mas a coisa ficou ainda mais estranha quando, depois de 1 ano, nos mudamos para uma casa maior, cerca de 2 quilômetros adiante na mesma estrada. Foi aí que alguém viu o curioso, como meu pai passou a chamá-lo. E tudo o que eu posso dizer é que, se há algo que eu realmente agradeço, é ter sido uma pedra durante a noite. Se eu tivesse acordado, eu não sei o que teria feito. Eu nunca vi o curioso pessoalmente, mas me arrisco a dizer que teria sido a experiência mais aterrorizante da minha vida. Há cerca de 2 anos, meu pai e a esposa dele se mudaram para a casa onde moram agora. A casa não era velha, nem parecia ter nada de estranho à primeira vista. Eu ia para lá a cada 15 dias, passar o final de semana com ele. Tinha um quarto só para mim, mas na casa moravam apenas os 2. Um pouco depois que eles se mudaram, eu fui passar o final de semana com meu pai. Tudo estava normal, sem nada de estranho acontecendo durante o dia. Até que chegou a hora do banho. Eu estava no meio do banho quando comecei a ouvir algo. Um som que parecia de um bebê chorando. No começo, achei estranho, mas ignorei. O som vinha de dentro da casa e meu pai não tinha nenhum bebê. Achei que poderia ser alguma coisa na rua ou da casa vizinha, mas mesmo assim, a sensação de estranheza não saía da minha cabeça. Continuei o banho, tentando afastar aquela sensação. No dia seguinte, tivemos aquele almoço de domingo com a família reunida. Depois de algum tempo, fui ao banheiro para me aliviar. De repente, eu ouvi o choro de um bebê novamente, mas dessa vez era mais claro e parecia vir de dentro do banheiro. Um choro baixo, quase abafado, mas impossível de ignorar. Eu fiquei imóvel, prestando atenção, e o som parecia estar vindo de dentro do próprio ambiente, como se alguém estivesse lá. Terminei o que estava fazendo o mais rápido possível e saí dali, sentindo o coração disparar. Com o passar do tempo, sempre que eu ia à casa do meu pai e usava aquele banheiro, ouvia o choro. Era sempre o mesmo som de um bebê vindo de dentro do banheiro. Comentei com meu pai e com a esposa dele, mas eles nunca ouviram nada.
Uma vez, eu estava escovando os dentes quando o choro começou de novo. Corri até o quarto deles e os chamei para ouvir, mas quando voltamos ao banheiro, o som havia desaparecido. Isso começou a me assustar profundamente, então tomei uma decisão. Eu não ia mais usar aquele banheiro. Passei a tomar banho no banheiro do meu pai, e caso precisasse usar o banheiro e alguém já estivesse lá dentro, eu simplesmente esperava ou usava o banheiro pequeno do lado de fora, na área de serviço. Com o tempo, ninguém mais usava aquele banheiro, até que a esposa do meu pai sugeriu reformá-lo, juntando ele com o banheiro deles. A ideia era criar um espaço maior, colocando uma banheira grande. Meu pai aceitou e começou a reforma. Durante as obras, os pedreiros estavam cavando o chão para colocar a banheira quando algo inesperado aconteceu. Eles descobriram um caixote de madeira enterrado. Dentro do caixote estava o esqueleto de um bebê. Eles ficaram horrorizados e chamaram meu pai. Meu pai, em choque, chamou a polícia, que fez exames no que restou do bebê. A investigação seguiu e eles questionaram vizinhos e antigos moradores da casa, mas ninguém sabia de nada. Nenhum vizinho tinha perdido um bebê e ninguém sabia de alguém que tivesse perdido. Hoje em dia, eu não ouço mais o choro do bebê quando estou no banheiro, mas toda vez que eu passo perto daquele local, sinto um calafrio percorrendo minha espinha, como se aquela presença ainda estivesse lá, esperando. Isso aconteceu algumas vezes no meu quarto e, honestamente, me deixou extremamente assustado. Certa manhã, acordei cedo para ir à escola. Peguei meu chinelo debaixo da cama, minha toalha atrás da porta e fui para o banheiro tomar banho. Passei lá quase 10 minutos. Quando voltei para o meu quarto, quase caí de susto. O chão estava coberto de desenhos estranhos, feitos com um pó marrom, que parecia serragem. Círculos pequenos, grandes, uns dentro dos outros, sem nenhum padrão claro, pareciam aleatórios. Eu fiquei paralisado, sem saber o que pensar. Fui até o quarto do meu irmão para ver se ele tinha feito aquilo, mas ele ainda estava dormindo. Voltei para o meu quarto e os círculos estavam lá, inalterados. Tentei me convencer de que talvez meu irmão estivesse apenas brincando, mas, como estava correndo contra o tempo, acabei ignorando e fui para a escola. Quando voltei, minha mãe me deu uma bronca, achando que eu tinha sujado o quarto com aquele pó. Eu tentei explicar que não tinha sido eu, que provavelmente era o meu irmão. Mas ele, quando chegou do trabalho, jurou de pés juntos que não tinha feito nada. Fiquei assustado, mas como nada mais aconteceu, deixei aquilo de lado. Algumas semanas depois, acordei num sábado de manhã, pronto para ajudar meu pai nas compras para o churrasco que faríamos à tarde. Tomei banho, fui direto para a cozinha tomar café. Quando fui pegar meus tênis no quarto, lá estavam os círculos de novo. Mas desta vez estavam mais ordenados. No meio do quarto havia um grande círculo com 7 círculos menores ao redor. E dentro de cada um desses círculos menores havia 2 círculos ainda menores. Outros círculos estavam espalhados aleatoriamente pelo quarto, mas com uma leve sensação de ordem. Perguntei ao meu pai se ele tinha ido ao meu quarto, mas ele garantiu que não. Meu irmão e minha mãe ainda estavam dormindo. Chamei meu pai para mostrar os desenhos e ele me olhou como se eu tivesse feito aquilo. Eu expliquei que estava com ele na cozinha tomando café. Ele não parecia acreditar muito, mas me mandou limpar tudo antes de sairmos. Peguei o aspirador e removi o pó, ainda achando que era o meu irmão mais velho aprontando mais uma vez. Muitos dias se passaram até que algo realmente me assustou. Estava no meu quarto lendo umas revistas quando bateu uma sede. Fui até a cozinha, que fica quase ao lado do meu quarto. Peguei uma lata de refrigerante e voltei. Tudo isso não durou mais do que 20 segundos. Quando cheguei na porta do meu quarto, derrubei a latinha de susto. O chão estava coberto de círculos novamente, mas agora era algo muito mais detalhado.
No centro do quarto havia um grande círculo com outro dentro dele, quase do mesmo tamanho. Entre esses círculos havia várias listras que pareciam símbolos, e dentro do círculo maior, 3 círculos menores, cheios de símbolos também. Retas passavam por fora do círculo, indo da parede até ele, mas sem entrar. Eram 5 linhas no total, 2 paralelas de um lado, 2 de outro formando um ângulo e uma isolada do outro lado. Dentro de 2 dessas linhas paralelas havia ainda mais círculos e símbolos. Outros círculos estavam espalhados, sempre distantes do círculo principal, como se seguissem algum tipo de ordem. E tudo estava desenhado com aquele pó marrom que parecia uma serragem fina. Eu peguei o aspirador e limpei tudo imediatamente, antes que alguém visse, o que hoje me arrependo profundamente. Queria que alguém tivesse visto aquilo. Não sabia de onde vinha aquele pó, como as formas estavam sendo feitas ou como tudo aparecia tão rapidamente, já que eu não tinha ficado mais que 20 segundos fora do meu quarto. Os desenhos estavam muito complexos, os círculos perfeitos, as linhas retas impecáveis. Era impossível que algo ou alguém tivesse feito aquilo tão rápido. Compartilhei a história com alguns amigos e a maioria não acreditou. Mas um amigo meu, que é católico fervoroso, ficou preocupado e resolveu me ajudar. Fez uma vigília no meu quarto, acendeu velas e colocou um crucifixo lá. Desde então, os círculos não apareceram mais. A última vez que vi aquilo foi há pouco mais de 3 meses, e posso dizer que finalmente me sinto aliviado. Se por acaso isso acontecer novamente, o que eu realmente espero que não aconteça, pelo menos me preparei. Agora, sempre que estou no meu quarto, mantenho uma câmera com filme no meu criado mudo. Se os círculos aparecerem outra vez, vou tirar uma foto e, se precisar, mandarei para o seu site.